Eu nunca soube dizer exatamente quando começou a dar errado, no início. Ele parecia feito de cuidado e silêncio, do tipo que observa antes de falar e eu, que sempre gostei de observar o mundo antes de me entregar a ele. Achei que aquilo era sintonia. Ele me olhava como se eu fosse um enigma interessante, e eu era. Sempre fui cheia de camadas. Pensamentos que se desdobram como páginas de um livro que nunca termina. Ele dizia que admirava isso, dizia que eu era intensa, inteligente, diferente, no começo. Diferente soava como elogio. Com o tempo, virou acusação. Nosso relacionamento nunca teve gritos no início. Tinha pequenas correções. Você entendeu errado, eu nunca disse isso, você é sensível. Demais, frases suaves, quase gentis, que me faziam duvidar da minha própria memória. Eu começava uma conversa, segura do que sentia e terminava pedindo desculpa por sentir. Ele não gostava quando eu ficava em silêncio para pensar. Dizia que eu estava criando problemas na cabeça. Talvez eu estivesse, talvez não. Mas comecei a achar que meus pensamentos eram defeituosos, que eu precisava filtrá-los antes de existir. Havia dias bons, dias em que ele me abraçava, forte e dizia que me amava de um jeito que parecia urgente. Nesses dias, eu me convencia de que todo casal passa por fases. Que amar também é suportar as falhas do outro. Eu repetia isso como um mantra, tentando ignorar o cansaço que crescia em mim. O problema é que eu estava sempre me ajustando, ajustando o tom de voz, as palavras, as reações, ajustando minhas roupas porque ele achava chamativas, ajustando minhas amizades porque ele dizia que certas pessoas me influenciavam mal, ajustando meus sonhos porque ele não se via neles. Eu comecei a desaparecer. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como tinta desbotando ao sol. Parei de comentar sobre os livros que lia porque ele dizia que eram coisa demais. Parei de compartilhar minhas inseguranças porque ele as usava depois, em discussões, como prova da minha fragilidade. Passei a medir cada frase, cada suspiro. Ainda assim, eu o amava. Ou amava a ideia de quem ele tinha sido no começo. O homem atento, curioso, que segurava minha mão como se fosse um pacto. Eu ficava presa a essa lembrança, como se bastasse esperar para que ele voltasse a ser aquilo. Mas ele nunca tinha ido embora. Talvez aquela versão fosse só uma promessa, não uma verdade. A pior parte não eram as brigas, era a confusão. Eu me perguntava se estava exagerando, se eu era mesmo difícil de amar. Ele dizia que fazia tudo por mim, que eu não reconhecia seus esforços. E eu, exausta, tentava reconhecer. Tentava ser grata, tentava ser menor. Até que um dia me olhei no espelho, e não me reconheci. Me vi pedindo permissão para existir. Me vi com medo de falar o que pensava. Me vi culpada por querer respeito. Foi nesse dia que entendi: amor não deveria doer como constante. Não deveria exigir que eu me apagasse para caber. Não deveria me fazer duvidar da minha sanidade. Quando terminei, ele disse que eu estava desistindo fácil, que ninguém me aguentaria como ele aguentou. Pela primeira vez, não discuti. Não tentei provar nada. Apenas senti um silêncio diferente, não o silêncio da opressão, mas o da liberdade começando. Eu saí com o coração partido, sim, mas inteiro de novo. E descobri que, às vezes, o relacionamento mais conturbado não é aquele cheio de gritos, é aquele que te ensina, lentamente, a deixar de ser você.